Meus amigos, novas informações estão chegando numa velocidade impressionante. O Donald Trump acaba de dar uma entrevista à Fox News anunciando uma série de medidas que estão simplesmente sacudindo os Estados Unidos nesse momento. Não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. O Donald Trump já chegou causando, já colocou pânico no mundo inteiro através das suas medidas, muito por conta de tudo que ele prometeu em sua campanha eleitoral, logo no início do seu trabalho. Cara, ele já chegou colocando muita pressão e isso está surtindo efeito, até porque a aprovação do Donald Trump lá nos Estados Unidos está nas alturas nesse momento, porque ele já chegou cumprindo tudo o que ele prometeu na sua campanha. E o seu braço direito, diante de todas essas medidas, estão colocando fogo no parquinho lá nos Estados Unidos, é nada mais, nada menos do que o Elon Musk. O foco é investigar possíveis fraudes em setores que são verdadeiros vesperos nos Estados Unidos. Entre os setores estão nada mais, nada menos do que o Pentágono. Pois é, o Elon Musk está avançando no Pentágono e vai investigar possíveis fraudes, como que o Pentágono está gastando o dinheiro do contribuinte americano, as Forças Armadas dos Estados Unidos também, assim como o Departamento de Educação dos Estados Unidos é alvo de investigação. Também o Tesouro Nacional dos Estados Unidos, que está gerando uma grande polêmica. Juízes estão caindo de pau em cima dessa ação do Donald Trump junto com Elon Musk para investigar o Tesouro Nacional. Pois é, provavelmente tem alguma questão ali que eles estão investigando para tentar pegar fraudes. E a maior delas é justamente a Agência Americana de Ajuda Internacional, a USAID, e segundo o que está sendo divulgado pela imprensa mundial é que essa agência tem sido o elo entre o governo Joe Biden interferindo em democracias, em processos democráticos no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país, colocando em xeque até as eleições de 2022, as eleições presidenciais, que, segundo o que está sendo noticiado, acabou beneficiando o Lula, ou seja, interferindo diretamente no resultado das eleições. Nesse momento, o governo dos Estados Unidos já ocupou o prédio onde estão localizados os escritórios da USAID e já começaram a vasculhar tudo, meu amigo. E já foi noticiado que o Tribunal Superior Eleitoral no nosso país, em parceria com a USAID, se envolveram em pelo menos 2 eventos às vésperas das eleições presidenciais em 2022. Meus amigos, muita coisa pode sair dessa ocupação e tudo isso tem chamado muita atenção também aqui no nosso país, porque já temos 98 deputados que assinaram a CPI da USAID. Eles querem investigar justamente se a agência americana interferiu nas eleições de 2022, que há grandes indícios que sim, senão eles não estariam instaurando uma CPI nesse momento. Que os auxiliares do Lula já até mandaram um recado para o Alexandre de Moraes e companhia: olha, cara, não pisa nos Estados Unidos, porque se você pisar lá, existe uma grande probabilidade de você ser preso nesse momento. Então tá um barata voa danado aqui no governo e a gente vai trazer todas essas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Bom, começamos com essa matéria que já mostra como que andam os índices de aprovação ao Donald Trump logo nas suas primeiras semanas como presidente dos Estados Unidos. Olha essa matéria que saiu aqui na CNBC. No dia de hoje, Trump obtém altos índices de aprovação em suas primeiras semanas, segundo a nova pesquisa da CBS. E aqui está justamente a imagem do Donald Trump prestando continência durante o evento Super Bowl, que foi a final do futebol americano nos Estados Unidos, que aconteceu agora no domingo, dia 9 de fevereiro, onde os Philadelphia Eagles deram uma lavada no Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e companhia. E aqui já diz que o presidente Donald Trump recebeu um dos maiores índices de aprovação em sua carreira política de uma década, depois de iniciar o seu segundo mandato com uma série de ações executivas. E uma grande maioria, 70%, disse acreditar que o Donald Trump está fazendo o que prometeu durante a campanha de 2024. Ou seja, simplesmente ele está fazendo exatamente o que ele disse que iria fazer durante a campanha, que é justamente uma política de olhar para dentro dos Estados Unidos, uma política mais protecionista, que é o lema da campanha do Donald Trump, Make America Great Again, faça a América grande novamente. Eles pesquisaram, por exemplo, a forma como o Donald Trump está lidando com o conflito entre Israel e o Hamas. Ele recebeu uma aprovação de 54% dos entrevistados, meu amigo. Inclusive, eu gostaria de saber a sua opinião sobre como os Estados Unidos estão lidando lá com esse conflito. Deixa aqui no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. E também, nesse domingo, Donald Trump deu uma entrevista à Fox News falando sobre uma série de possíveis fraudes em vários setores nos Estados Unidos
importantes, são verdadeiros vesperos. Ele começou falando principalmente sobre a possível fraude na USAID, onde o governo dos Estados Unidos, por meio dessa agência no governo Biden, financiou com o dinheiro dos cidadãos americanos atos antidemocráticos aqui no nosso país. Inclusive, isso aqui foi um tema de campanha do Donald Trump. A gente falou sobre isso ao longo da campanha eleitoral do Donald Trump, que o Brasil tinha se transformado num exemplo negativo lá nos Estados Unidos, com o Donald Trump e os republicanos denunciando uma série de fraudes que o governo do Joe Biden tinha aplicado, principalmente usando o dinheiro dos americanos, milhões e milhões de dólares, para financiar atos antidemocráticos aqui no nosso país. Isso caiu como uma bomba. O pessoal lá ficou perplexo. Em entrevista amigável à Fox News, Trump volta a falar em fraude da USAID, que é a Agência Americana de Ajuda Internacional. A gente está aqui na Folha de São Paulo. Eles estão falando aqui amigável porque a Fox é reconhecida lá nos Estados Unidos por ser uma emissora um pouco mais à direita. Agora, se fosse a Kamala Harris dando uma entrevista, por exemplo, uma CNN, que é um canal mais à esquerda, eles nunca trariam uma informação como essa, uma entrevista mais amigável. Mas a gente já está acostumado com a Folha de São Paulo, com a grande desmídia brasileira. Na quinta-feira, agora dia 7 de fevereiro, o Donald Trump determinou o fechamento da agência em uma publicação na sua rede social, a Truth Social. A USAID virou alvo do bilionário também Elon Musk, à frente da iniciativa de profundo corte de gastos do governo dos Estados Unidos. Olha só como que a gente tem que aprender com os Estados Unidos nesse quesito. Lá eles têm um departamento de corte de gastos, e quem é o presidente desse departamento de corte de gastos, de eficiência do dinheiro público, é nada mais nada menos do que o Elon Musk, meu amigo. Enquanto a gente aqui sequer fala em corte de gastos, lá eles têm um departamento para usar o dinheiro do cidadão americano de uma forma mais eficiente. E a USAID tem sérios indícios de que eles estão desperdiçando o dinheiro do contribuinte americano. Milhões e milhões de dólares americanos estão sendo destinados justamente para destruir democracias mundo afora. E eles estão simplesmente acabando com essa palhaçada. A entrevista publicada no domingo foi concedida à Fox News, emissora simpática ao republicano, e teve tom amigável e sem contestação ao que era dito. Esse é o jornalismo brasileiro. Os caras têm lado e é explícito isso. Abre aspas para o Donald Trump. Se você olhar o tipo de fraude no USAID, estamos falando de centenas de milhões de dólares que vão para lugares que não deveriam ir. Se eu ler uma lista, você vai dizer que é ridículo, afirmou o Donald Trump ao jornalista que o entrevistava, o âncora Brett Baier, que não questionou as informações dadas pelo presidente. O desmonte da USAID está inserido em um enorme programa de cortes de gastos do governo Trump e faz parte da política conhecida como a América Primeiro, que ordenou um congelamento global na maior parte da ajuda externa dos Estados Unidos, impactando grupos humanitários de todo o mundo. E aqui começa o que pode se tornar uma implosão no Pentágono. Nesse momento, a turma lá está desesperada também. Na entrevista divulgada no domingo, Trump disse esperar que o Elon Musk encontre bilhões de dólares em fraudes e abusos também no Pentágono durante a auditoria que será chefiada pelo bilionário. O Musk controla a tal da DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, que curiosamente também é o nome de uma meme coin, uma criptomoeda bem famosa que o Elon Musk acaba hypando essa criptomoeda. Uma iniciativa criada por Trump para coordenar o corte de gastos federais e reestruturação no governo. Ou seja, o Donald Trump falou que iria fazer isso, ele já chegou fazendo. O cara está simplesmente cumprindo tudo que ele prometeu na sua campanha eleitoral. E não só isso, Donald Trump falou que iria verificar os setores como o Departamento de Educação também, e em seguida as Forças Armadas nos Estados Unidos. Ou seja, os caras estão vasculhando tudo. E nessa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo, diz que o congelamento da USAID por Donald Trump é um golpe para a esquerda global. Pois é, meu amigo, acabou essa brincadeira de utilizar o dinheiro público para financiar ideologias políticas nos Estados Unidos. E nesse momento você está vendo justamente a fachada do prédio aí da USAID sendo totalmente modificada, né? Tirando ali o emblema, o nome da agência, porque agora está sob controle do governo dos Estados Unidos. Acabou a brincadeira, acabou porque já não tem mais financiamento, o governo mandou um monte de gente embora, acabou a brincadeira com esse negócio de utilizar o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, do contribuinte americano, para financiar ditaduras no mundo inteiro, para financiar
financiar uma ideologia política. Imagina, utilizar dinheiro público para financiar ideologia, isso não faz o menor sentido. Infelizmente, isso acontece em vários lugares aqui no nosso país. Cara, será que isso acontece? Meus amigos, enquanto a pressão aumenta nos Estados Unidos, aqui no nosso país também a pressão está aumentando, porque alguns deputados estão se movimentando para ver se eles instauram uma CPI para investigar se a USAID teve ou não interferência no nosso principal processo democrático, que é justamente as eleições presidenciais de 2022, que, segundo os deputados, teve sim interferência e foi algo orquestrado, planejado, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral do nosso país, tinha ciência de tudo e estava participando de todo esse projeto. O que é, obviamente, um grande absurdo. Olha essa matéria que saiu no dia de hoje na Revista Oeste. CPI da USAID. 98 deputados assinam petição. Parlamentares querem investigar se a agência norte-americana interferiu nas eleições brasileiras de 2022. A gente já trouxe todas essas informações aqui no nosso canal. Já tem 4 meses que a gente denunciou isso aqui, e agora que as coisas estão vindo à tona, justamente após a posse do Donald Trump, muitas coisas estão vindo à tona. E será que o Elon Musk vai cumprir aquela promessa que ele disse, que o Alexandre de Moraes seria preso, hein? Será? Bom, tem muita coisa acontecendo e parece que está caminhando para isso. O pedido de criação da comissão na Câmara dos Deputados se baseia em uma entrevista de Mike Benz, o ex-chefe do setor de informática da USAID. Na ocasião, ele disse que a agência teria reforçado o financiamento estrangeiro a, entre aspas, grandes instituições brasileiras a partir de 2018, curiosamente o ano que Bolsonaro foi eleito presidente da República, com o objetivo de minar o governo de Jair Messias Bolsonaro do PL. Aspas para o Mike Benz: se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta, algo que, segundo ele, não está acontecendo, justamente porque o Alexandre de Moraes tem trabalhado, segundo eles, para calar vozes de pessoas influentes da direita. Vamos ouvir um trechinho aqui da entrevista do Mike Benz. And when populist waves swept the world in the US in 2016 with Trump, and with what happened all over Europe with Marine Le Pen and Matteo Salvini and Nigel Farage, USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Meus amigos, isso aqui explica muita coisa. E se tudo isso aqui for comprovado, significa que nós passamos por um golpe. E isso é simplesmente um absurdo, é inadmissível para um país do tamanho do Brasil. Essa daqui é a lista dos deputados que apoiam a criação da CPI da USAID. Se você apoia essa CPI, cara, já deixa sua manifestação aí no campo dos comentários. Dessa forma, você está passando um recado para não só esses deputados aqui, como os outros deputados, para ver se eles conseguem a quantidade de votos suficiente para instaurar essa CPI e investigar isso aqui, que é uma denúncia extremamente grave. E isso tudo tem mexido com o brio do governo Lula, que a galera tá lá desesperada nesse momento, cara. Olha, o sinal disso é a Veja fazer uma matéria como essa aqui, ó. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. A galera tá com medo do Moraes ser preso lá nos Estados Unidos. Existe uma possibilidade disso acontecer, Josué? Existe, obviamente que existe. Se eles tiverem uma carta na manga, tá só esperando o Moraes pisar nos Estados Unidos, meu amigo, eles podem prender o Alexandre de Moraes. Existe essa mesma caça ao Maduro e companhia. Aviões da Venezuela estão sendo interceptados em outros países
que não seja os Estados Unidos, mas pelo governo dos Estados Unidos. Eles estão interceptando esses aviões para ver se eles conseguem encontrar o Maduro, porque se o Maduro estiver em solo americano ou de países parceiros dos Estados Unidos, pode ser que o Maduro seja preso. A mesma coisa pode acontecer sim com Alexandre de Moraes, de repente não agora, mas daqui para frente, com o evoluir dessas investigações, se o Alexandre de Moraes pisar, não nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos vai ficar muito óbvio, né? Ele não vai fazer isso, não vai lá para os Estados Unidos, mas se ele for para um outro país que seja, cara, parceiro dos Estados Unidos, para a Europa e vários países no mundo inteiro, cara, ele pode ser preso nesses outros países. Ele vai ter que ficar recluso ao Brasil. E isso se não entrar um outro governo que tenha uma parceria maior com o governo do Donald Trump aqui no nosso país. Então, sim, isso aqui é algo que está mexendo com o brio do Lula e companhia. Abre aspas. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo sem pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar do Lula. Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos devidamente informados ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, em caso de viagem aos Estados Unidos. Ou seja, já está todo mundo alertado, está todo mundo já ciente. O seguinte, cara, não pisa lá não, senão vai dar problema, você pode melar os nossos planos aqui. Para fechar, olha o que disse o auxiliar do Lula. Seria uma grande vitória para o bolsonarismo e o início de um carnaval midiático. Eles acham que isso aqui tem a ver com o Bolsonaro, meu amigo. Isso aqui não tem a ver com o Bolsonaro, isso aqui tem a ver com a liberdade de expressão, que é maior do que o Bolsonaro. Tem a ver com a censura que aconteceu aqui no nosso país e segue acontecendo, que é maior do que qualquer político. Isso aqui é algo extremamente grave, que fere diretamente a Constituição e os princípios de cada pessoa. A gente não precisa da Constituição para dizer que a gente é livre para expressar uma opinião, porque isso aqui já é da natureza do ser humano. A gente tem o direito de discordar de qualquer líder político, seja ele Bolsonaro, Lula ou qualquer um que esteja no poder. Isso é liberdade, é sobre isso que a gente está falando. Isso aqui é algo maior do que Bolsonaro e qualquer político. Mas a esquerda utiliza dessa narrativa para colocar a liberdade de expressão em xeque. É justamente essa liberdade que a gente defende. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. Nosso bate-papo ainda vai avançar muito aqui, ó, no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, você sabe que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, essas informações você não vai ver passando no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.